Nossa, pessoas aqui não só de Goiás, amigos de outros lugares, sejam bem-vindos também. Sejamos todos bem-vindos. Competência. Competência é uma palavra que hoje recebe, além das derivações dos dicionários, recebe outras indicações de ordem prática. É preciso que a gente tenha competência para ser magnetizador. Se a gente pega o termo na sua forma mais básica, a gente precisa ter conhecimento e determinação. Ser magnetizador sem essas duas condições, ou seja, sem competência, fica extremamente difícil que a gente consiga aquilo que Jesus propôs, que era fazer o que ele tinha feito. E para ter competência, a primeira coisa que a gente não pode ter é medo. Se tiver medo, já começou a atrapalhar o processo. E nós surgimos no magnetismo prático, no meio espírita, cercados de temores, de medos, de que não deveríamos correr os riscos, e isto nos limitou muito. Já tem escolas, inclusive até hoje existem escolas que dizem que não devemos nunca fazer nada sobre o cardíaco, sobre o genésico e alguns inclusive sobre o coronário. E que se a gente sair juntando cada um grupo que acha que determinado setor é delicado, isso vai aumentar o medo, vai se transformar num pavor que leva a gente inevitavelmente para a imobilidade e a incompetência. Como é que a gente pode desenvolver o magnetismo, fazer que ele desenvolva dentro da gente? A primeira parte, como em tudo, é teórica. Se nós não tivermos primeiro uma base boa teórica, nós vamos claudicar. E logo em seguida tem que entrar a parte prática, porque só teoria também não nos leva muito longe. Nós conhecemos grandes teóricos em tudo, mas que só são crescidos quando alguém aparece para pegar aquilo e transformar no campo prático. Nós estamos dentro de uma casa espírita, chega uma pessoa com uma doença terminal e que todo mundo já diz, não tem jeito. A primeira coisa que a gente deve é não acreditar nisso. Primeiro de tudo, porque jeito tem, já que a vida continua. Então, um jeito tem. Se esse jeito vai ser prolongar a vida, se esse jeito vai ser melhorar o retorno para o mundo espiritual, tem jeito. Ah, mas é muito difícil você trabalhar com uma pessoa que você sabe que vai morrer e ela vai morrer. Fique tranquilo, todo mundo com quem você vai trabalhar vai morrer. Todo mundo, sem exceção. Então já não tem por que ter esse medo. Depois, esse imobilismo a que a gente se sujeita por essa falta de competência, e eu quero deixar aqui bem claro, eu não estou falando aqui falta de competência, chamando ninguém de incompetente, mas chamando aquilo que a gente precisa estar sempre caminhando por alcançar melhor. Todos nós somos incompetentes, mas todos nós podemos avançar na competência à medida que adquirimos conhecimentos teóricos e práticos. Então, quando nós limitamos o nosso grau de incompetência, aí nós limitamos tudo que a gente tem a fazer. Se uma pessoa vem fazer uma palestra pela primeira vez, ela vai tremer, ela vai suar, ela vai gaguejar, vai dizer palavras que ela pensava dizer a palavra sendo totalmente diferente, e depois ela vai testar até que foi um efeito mediúnico. Eu ia dizer Jesus e falei Santo Agostinho. Ou ia dizer Allan Kardec, falei André Luiz. Ou disse que foi Jesus quem disse uma frase que eu ouvi numa feira. Isso é natural. Só que esse é o primeiro passo para no futuro você ter melhor competência e falar com mais qualidade, com mais segurança. Nós estamos como magnetizadores. Você é magnetizador? Se você responder não para você, então é melhor você estudar mais. Primeira questão. Você é magnetizador? Não, mas eu ainda não tenho segurança nenhuma. Ok, o que você está fazendo para ter segurança? Não, mas é porque todo mundo fala em tato magnético e eu não tenho tato magnético. Ótimo, você está fazendo o que por isso? Qual é o esforço que você desenvolve para isso? Tem uma companheira que está aqui presente, que ela fez um curso, até na realidade ela promoveu um curso de magnetismo,
E ela que ficou interessada em desenvolver tato magnético. Só que tato magnético, eu particularmente dou muito pouco treinamento de passe magnético e quando faço de uma maneira muito restrita. Ela descobriu que tinha um seminário que eu ia fazer de tato magnético lá em Trancoso, na Bahia. Ela falou com o pessoal de Trancoso falou comigo. Na realidade, eu nem queria abrir a exceção, mas ela insistiu tanto que ela foi. Ou seja, ela quer ter a competência. Se ela conseguiu, se ela desenvolveu, se ela está repassando para alguém, é a segunda etapa de um caminho que tem muitas etapas. Mas a maioria não faz como ela fez. A maioria diz, mas não veio um curso aqui até agora. E a gente esquece que o princípio do saber é um princípio que está, de certa forma, no Evangelho. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Não talvez fosse melhor se Jesus dissesse, diga onde é que vocês estão que eu vou para ir para aliviar? Porque normalmente quando a gente está numa situação de sufoco, de desespero, de pavor, de dor, a gente acha que a cura tem que vir até nós. O saber tem que chegar até nós. A proposta de Jesus é usada porque é exatamente o contrário disso. Você está precisando? Então venha. Mas eu estou precisando, mas não tenho condições. Então não venha. O problema é seu, não é meu. Era o que Jesus colocava. Você quer, demonstre que você quer. Vamos marcar uma reunião para quinta-feira à noite. Quinta-feira eu não posso. Mas a gente vai tratar de tato magnético. Quinta-feira eu não posso. Pode até ser que dê. Se você tiver interesse. Se você não tiver interesse, marcou na quinta-feira, podia ser qualquer outro dia. Sim, mas só pode ser na quinta, porque vai ser na quinta. Venha a mim. É a proposta de Jesus que é aplicada a absolutamente tudo e a todos. Eu queria muito fazer medicina. Muito bem, vai, estude, se prepare, faça concursos e depois vá todos os dias à aula. E depois vá todos os dias que precisar à biblioteca, consultar médicos, aí visitar hospitais. Você quer ser médico? É esta a condição. Mas eu quero ser magnetizador, o que é que eu vou fazer? Nada, fique esperando que as pessoas cheguem lá no centro e perguntem se você está com disposição de aplicar. E você vai se desenvolver bem. Vai? Não vai. Claro que não vai. Mas é muito complicado. Sim, é complicado tudo. Tudo é complicado. E tudo é simples, desde que você queira. Como é que eu posso desenvolver meu potencial magnético? Estudando para saber o que é que eu vou fazer, para me preparar para o que eu vou enfrentar lá na frente e começar a praticar. Mas, Jacó, eu estou com uma pessoa na minha família que está em estado gravíssimo. Ela não pode ir, nem tem quem venha. Eu estou nas primeiras lições. Não tem quem venha? Não. Nem a pessoa pode ir, não. Tem você que está nas primeiras lições. Quem é que vai atender? Você que está nas primeiras lições, não tem outra pessoa. Mas vai ser mais complicado. Sim, vai ser muito mais complicado. Mas eu não tenho tato magnético. Mas você está com uma pessoa dentro da sua casa, você já sabe em princípio o que ela tem. Mas ela foi a tudo que é tipo de médico, fez tudo que é tipo de exame e nem sabe o que ela tem. Pronto, está aí um bom caminho para você começar a descobrir. O magnetismo ele há de se desenvolver em escalas de desafios. Não é você ter um padrão e o padrão funcionar para todo mundo por igual. É você desenvolver dentro do que você tem por padrão aquilo que atende a cada caso em particular. Todos os casos são particularizados e individualizados. Não existem casos coletivos no que diz respeito a um tratamento uniforme. Em magnetismo não existe. Isso, entretanto, e aí onde entra a força da teoria, não nos dá brechas para que a gente saia a cada caso mudando tudo. Aí eu vou para um princípio que é muito bem defendido por Deleuze. Podemos fazer tudo desde que não quebremos o princípio. Logo, a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que existe um princípio e eu tenho que me pautar por ele. E em cima do princípio eu faço qualquer coisa. Mas muita gente diz, eu faço qualquer coisa e o princípio que depois que se encontra onde quer que queira. E aí a gente se enfraquece como magnetizadores. E nós nos enfraquecemos porque falta a parte teórica. A gente lê os textos de magnetismo e a gente não decodifica. E não precisa ir para os livros clássicos de magnetismo. Dentro da obra de Allan Kardec, o que ele fala de magnetismo, para mim, quase sempre foi suficiente.
E para mim quase sempre foi estranho que o meio espírita não veja aquilo. Quando Allan Kardec dita qualquer situação em termos de interação espírito-matéria, e que ele coloca o perispírito, os campos fluídicos, como ele chama, e tudo como se dá, a gente fica sem entender o que ele quer dizer. Por quê? Porque a gente está muito fraco de teorias. Lá em Natal, a gente faz um seminário todos os anos, 3 finais de semana, é pouquíssimo. Mas mesmo assim, pelo menos a gente tem uma espécie de um full time ali de 3 finais de semana. Mas muita gente quer ir para lá, fazer 3 finais de semana e sair de lá com um diploma de magnetizador. Não vai, porque nem vai ter o diploma, nem você vai ser magnetizador. No sentido de ter competência. Ali você vai ter um arrazoado de informações, tem muita coisa, vem um grande pacote que você vai levar para casa e depois vai começar a desembrulhá-lo. E vai começando a entender passo a passo. Eu vou completar ano que vem 50 anos que eu estudo magnetismo. 50. E não foram estudos fortuitos. Não foi assim, hoje eu não tenho o que fazer, não tem nada, aí já que eu estou sem sono, vou ver se tem alguma coisa aqui para ler, aí tem magnetismo, hoje eu vou ler magnetismo. Não foi feito assim. Foi numa época que não tinha quase bibliografia, não se tinha Google, não se tinha como se consultar, trocar informações, as correspondências eram demoradas e, pior ainda, não eram respondidas. Diálogo com os espíritos, eu não sei qual foi o desacordo que eu tive com o mundo espiritual quando eu reencarnei. Porque eu já disse, olha, vocês dizem que quando a gente tiver dificuldade séria, que procure vocês. Eu já cansei, vocês não me respondem. E quando vocês me respondem sempre com metáforas, e metáforas complicadas, como aquele caso do sifão, que eu já falei aqui. Quer dizer, aí até brinco, eu digo, no dia que eu for espírito superior, quando me evocarem, se Jacó chegar dizendo coisas muito detalhadas, não foi ele, porque se eu for superior, eu vou dizer só 2 palavrinhas e vocês descascam o resto do abacaxi. Até fazendo um parênteses, eu brigo muito com o Adilson, porque Adilson tem um grupo de evocação lá, e lá no grupo dele vai Mesmer, vai Hipotê, vai Seguir, vai todo mundo para lá, e editam páginas e páginas. Eu digo, isso é uma covardia. Lá em Natal ninguém aparece para dizer coisa nenhuma. Por outro lado, isso é ótimo, porque eu sempre tive que buscar. Quando eu tinha dúvida, lia, quando eu não lia, eu experimentava, dava erro, dava acerto, eu não tinha medo. Só que eu tinha a responsabilidade de seguir a pessoa que eu estava fazendo a experiência. Porque senão você pega alguém, faz uma experiência, dá errado e você deixa para lá, a competência foi junto. Então eu comecei aqui falando nessa expressão de competência, porque ela de fato é muito relevante para quem queira se desenvolver em magnetismo. Ou a gente se predispõe a ter um estudo teórico mais sólido, mais consistente, ou a gente vai ficar na dúvida o tempo inteiro. Eu recebo correspondências muitas, todos os dias. E tem muita gente que às vezes me surpreende pelo nível de pergunta estando no início. Já são perguntas de quem está maduro. Muitas vezes pessoas que têm 6 meses, 1 ano, já são perguntas de quem está no campo, já conheceu a teoria e está agora querendo ver como é que isso funciona. Por que não funciona? O que eu deveria fazer complementando tudo isto? Tem pessoas que me escrevem que já estão há 10, 15 anos e faz pergunta de quem ainda não despertou para o elemento básico, a função, a junção do perispírito com o corpo. É como se a proposta espírita fosse trabalhar um corpo isoladamente. Não é essa a proposta. Mas também, se nós não percebermos no corpo a reação, a somatização, como é que a gente vai ter certeza que atingiu um outro campo? A gente fala muito pouco em magnetismo, trabalhar perispírito. Falamos muito pouco. De uma certa forma está certo. A gente ainda não conhece toda a estrutura do perispírito, mas nós já temos uma boa noção de campos vitais. Quando a gente está começando a entender campos vitais, surgem os teóricos sem prática, que dizem que não existe campo vital, nem existe princípio vital. E aí a gente cai por terra. Como é que é? Não existe não, porque essas expressões eram do século passado.
Sim, então existe o quê? Aí começa a se entrar nas teorias da quântica, da relatividade. Ótimo, tudo bem, mas todo mundo vai entender isso que você está falando? Não. O pessoal vai escutar que você disse que não existe nem princípio vital, nem fluido vital. Isso vai ficar. E você consegue colocar outra coisa no lugar disso? Não. Então é melhor você ficar calado, converse isso no seu foro íntimo, no meio onde você se entenda. Essa, inclusive, era uma questão que os espíritos colocavam para Allan Kardec. Desde que vocês se entendam. Mas na hora que eu chego aqui e digo assim, não existe nem princípio vital, nem fluido vital, se você tem por base Allan Kardec e você não tem conhecimento de física suficiente para entender a volta, jogando fora tudo o que você sabe. Mas espera aí, fluido vital, mas não existe fluido vital. Campo vital, princípio vital, não existe. Ah, então existe o quê? Não, porque quando você doa o magnetismo para alguém, você não está doando nada. Como é que é? Não, não está doando. Porque na realidade, isso são campos que interagem, mas de uma forma, sim, a vontade é somente um desejo interior, mas que sempre se expressa de uma forma muito falha. Peraí, não tem campo vital, não tem fluido vital, não tem princípio vital, não tem transferência. Sobrou o quê? Não sobrou nada. Mas pelo menos a gente está atualizado na física, mas que beleza. Estamos atualizados e joga tudo fora. É muito melhor, talvez, a gente ter um entendimento do que Allan Kardec propôs. Para quem tem física avançada, quando lê Allan Kardec falando de éter, falando de fluido universal, e que lê o contexto, espera aí, esse link está ligando aqui e não ali. Muito bem, você falar fluido vital, já sei o que você quer dizer. Eu não preciso brigar com você, eu não estou entendendo. Agora, eu não entendo como você entende. Aí você quer que eu entenda como você entende, eu não tenho o teu conhecimento. Então nós precisamos, no campo da teoria, vir para um ponto em que todos nós nos entendamos. E a base melhor continua sendo melhor, mais sólida e mais consistente a de Allan Kardec. Mas muitas vezes a gente está discutindo coisas que está levando a gente a fugir daquilo que a gente precisa ter, que é consistência, que é fundamentação para poder fazer. Aí como é que eu vou fazer agora para desenvolver meu magnetismo? Não devo ter medo, muito bem. Chegou um paciente com insuficiência cardiopata, está passando muito mal e você vai fazer o quê? Você nunca aplicou um passe, é o teu primeiro passe. Eu sugiro que se tiver alguém com um mínimo de experiência maior, você peça que o outro faça e assiste e depois dialogue. Porque também se eu assistir a aplicar um passe, não vai adiantar quase nada. Mas o que foi que você fez? Eu fiz que você mexeu a mão, depois você fez aqui uma coisa, e o que é isso? Porque se eu só olhar, eu brinco sempre dizendo, se só olhar desse fundamento, no Brasil todo mundo era psicógrafo igual ao Chico Xavier, porque todos nós vimos e podemos ver quantas vezes queiramos nos vídeos, Chico Xavier psicografando. Todavia, ninguém consegue psicografar como ele, porque a questão não é só de aparência, é de profundidade, é de competência. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, ter competência, para não ter medo, mas também para assumir os riscos. Porque não ter medo não é fazer de qualquer jeito. Chega uma pessoa com um problema de coração, o que você vai fazer? Primeira coisa, o que é problema do coração? Só tem um problema no coração, só um. Não, tem muitos. Tem vasos entupidos, obstruídos, 95% de obstrução. Você quer resolver isso com magnetismo? Vai ser muito difícil. Atualmente nós já temos mecanismos cirúrgicos que resolvem isso com total segurança e de uma forma bem eficiente. Não temos que competir com eles. Então chegou uma pessoa dizendo que está com 95% de obstrução num vaso, a gente não vai fazer nada. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou querendo dizer que você não precisa querer montar um stent psíquico, mas você pode preparar para quando acontecer a intervenção, tudo aconteça de uma forma surpreendente. Temos um amigo que teve um problema cardiológico grave e a cirurgia dele foi considerada de alto risco. Era a cirurgia de peito aberto e com muitas hipóteses de complicações.
Ele disse: Jacó, eu não tenho medo nenhum. Primeiro, eu não tenho medo de morrer, porque eu não morro. Então já estou levando vantagem. E segundo, porque como eu conheço, eu posso fazer uma preparação e quando chegar na cirurgia vai ser tudo diferente. E foi o que ele fez. Foram 2 meses de preparação com magnetismo. Quando o médico chegou, queria seccionar alguns vasos, ele disse: interessante, não está diferente dos exames. O cateterismo dizia uma coisa e aqui tem outra. Aqui a gente ia precisar tirar isso, ia precisar trocar uma válvula, ia precisar, já não precisou nada. Mas aqui nesse ponto aqui vai ter que resolver. E foi feita a cirurgia. A previsão dele era de pelo menos 10 dias de UTI por conta da gravidade. Ele saiu da UTI com 48 horas, menos de 48 horas. E a previsão era ele ficar no hospital pelo menos 30 dias. Ele saiu com 1 semana. Sem ter tido um único derrame, sem ter sentido nenhuma dor. Foi tanto que a mulher dele teve que praticamente brigar com ele, porque como ele não sentia dor nem teve derrame, ele já queria sair fazendo tudo. Ele já não tinha mais necessidade de fazer o chamado resguardo. O magnetismo entrou onde nessa história? Deu todo um suporte que fortaleceu, reforçou a sua própria forma de já esperar, a expectativa que ele tinha. O magnetizador, o que é que faz numa situação dessa? Aproveita. Aproveita o quê? Para aprender. Vai e experimenta. Se tem um magnetizador com mais experiência, chama um com menos experiência. Faz um pouco, pede para o outro examinar. Desenvolve um pouco do tato magnético. Tem percepções melhores. Quando pegar um outro paciente, ele já vai: olha, mas isso aqui parece com algo que eu vi, que eu senti. E daqui a pouco ele começa a dizer: olha, mas você também não está percebendo que eu estou sentindo que tem mais isso. E começam os dois a crescerem. Mas a gente não faz isso porque o paciente é meu. É seu? Tá bom, então eu levo ele para casa. Não, o paciente não é de ninguém. O paciente quer ser socorrido. E ele quer ser socorrido com competência. Mas como é que você vai dar competência para quem nunca colocou a mão se você não convidá-lo para participar em algum momento? Muitas vezes a gente está preocupado em como eu me desenvolvo. Sim, será que você ensinando ao outro, você também não se desenvolve? Será que você checando o que você está a fazer? Quando a gente faz exercícios de tato magnético, uma das situações que a gente propõe é: vamos fazer somente uma verificação. Sinta no paciente, só nos centros de força. Não vamos nem pensar em doenças, em pontos fisiológicos, nem anatômicos. Vamos pensar em 7 centros de força. Examine dos 7 qual que você acha que está diferente. Ou o que está mais diferente. Porque às vezes tem vários. Nesse daí, agora pense. Examine direitinho e diga: você acha que o que ele tem é sobra ou falta de fluidos? Isso é um exercício básico, é de ponto de partida. Mas eu não sei. Muito bem, como é que você vai saber? Tem 2 caminhos. Um que é falso. Alguém que sabe dizer: não, é isso. E o outro dizer: mas eu pensava que era o outro. E aí você vai e faz um novo exercício e diz: e agora é esse, não, agora é o contrário. A pessoa vai ficar mais insegura ainda. Essa é uma das primeiras hipóteses. Uma segunda hipótese: você acha que é o quê? Está sobrando fluido? Então tire o fluido. Mas como é que eu vou tirar? Você não estudou nem a base, que tem que movimentar via dispersivos. Mas que tipo de dispersivos? Ativantes ou calmantes? Sim, aí eu pergunto: qual é dos 2? Você não vai experimentar, você quer que eu diga. E você está esperando aprender quando? Você vai ter que tirar, você vai ter que movimentar. E vai dar errado, algumas das situações vão dar erradas. E na hora que der errado, o que você faz? Você tem que ter uma teoria para saber como compensa a falha que você provocou. Mas se você não tem essa coragem, não tem essa ousadia, nem tem ninguém que lhe estimule, você vai ficar tolhido a vida inteira. A gente só deve ter muito cuidado com pacientes que estão em situações muito críticas. Mesmo assim, é bom ter alguém que está numa fase menor para acompanhar, não para ficar olhando, mas para ficar pelo menos fazendo um tato, fazendo uma verificação, para saber para onde aquilo vai. Afinal de contas, ainda não chegamos no ponto de fazer um único passo e a pessoa já está curada.
Como temos, e o magnetismo entra no nosso caso espírita como uma terapia, como um tratamento, vamos ter mais de uma sessão, vamos ter às vezes 10, 20, 30 sessões. Por que a gente não põe alguém junto para vir experimentando? Ah, mas aqui a gente está com pouco trabalhador e a demanda é grande. Ah, tá bom, o problema está bem resolvido. Então, já que tem muita gente e tem pouco para fazer, a gente faz qualquer coisa de qualquer jeito que já é melhor do que nada, não é assim? E a gente vai parar onde para aprender? A gente tem lidado com alguns conceitos interiores que não são bons, esse é um deles. Não, já que tem 80 pessoas e só dava para atender 30, vamos dar um jeito de atender as 80. Mas como? Sem segurança? Sem saber o que vai fazer? É melhor ir um pouco mais devagar. Não tão devagar que esse negócio não saia do lugar, mas não tão rápido que a gente não consiga alcançar os resultados que a gente procura. Isso é teoria? Não, isso é prática. Porque a gente tem que ter pé no chão. Se não formos com segurança, a gente compromete tudo que a gente aprendeu. E quando eu falo dessa segurança, olha bem que eu estou colocando na função direta de quem trabalha. Eu não estou evocando para isso presença de espíritos. Muitas vezes as pessoas dizem, mas você não acredita nos espíritos, você não chama os espíritos, acredita e chama, mas para eles fazerem a parte deles e não a minha. Porque se for para eles fazerem a minha parte, eu não tenho o que fazer aqui. Mas você não acha que isso fica um pouco arrogante? Eu digo, fica para quem quer viver acomodado. Para uma pessoa que não quer ter segurança, porque para ter segurança você vai ter que ter competência, e competência vai pedir estudo e prática, é melhor deixar que os espíritos digam. Não, eu chamei o espírito disse, olha, isso aqui você vai fazer assim, e esse você vai fazer daquele jeito. Mas, meu irmão, você não acho nada, faça do jeito que eu estou dizendo, acabou. Então, isso não é reunião magnética, isso não é trabalho magnético na essência da palavra. Os grandes magnetizadores, eles trabalhavam eles com eles, era totalmente diferente. Como em tudo, Jesus também tinha uma conversa com o público e ele tinha uma conversa com os discípulos. Quando a gente lê o Novo Testamento, é muito visível isso, eram 2 diálogos. Nós estamos aqui em Goiânia hoje, para reunir um grupo que pretensamente está querendo produzir muito. Como uma vez eu falei lá em Curitiba, no encontro de lá no 7º, aquela passagem do livro dos Espíritos em que o mal vence porque é ousado e o bem perde porque é tímido. Nós não precisamos nem devemos querer ter qualquer ideia de orgulho nem de vaidade, mas devemos trabalhar para sermos bons. Mas não é bonzinho. Nós temos que ser bons, melhor do que o mal. Muito melhor. Porque o mal é ousado demais. Quando querem destruir qualquer trabalho, eu não estou falando aqui de magnetismo, qualquer trabalho de qualquer grupo, de qualquer envolvimento, a conversa chega com um beiço mole. Olhe, meu irmão, cuidado. Cuidado, porque é assim que as trevas destroem a gente, e as trevas é a própria pessoa. Ela desestimula a gente, nós somos convidados ao desestímulo o tempo inteiro. E nos esquecemos da teoria básica. A teoria básica começa com Mesmer, no campo do magnetismo. E na teoria básica de Mesmer era que depois isso foi mudado, mas no princípio, todo o processo de terapia magnética começa com o agravamento da crise. Mas na hora que a gente aplica um magnetismo e que no primeiro momento dá uma reação, a gente fica apavorado. A gente sequer pensa que há a possibilidade de não ser aquilo que a gente está vendo. Há uma outra possibilidade daquilo ser o próprio processo de regeneração se restabelecendo. A gente está com uma dor. Aí toma uma injeção que dói mais do que a dor. E aí o que a gente faz? Tem que tomar, é a forma que tem de combater todos os processos que estão em degeneração dentro do nosso campo fisiológico. Vai ficar doído um braço? Hoje em dia, graças a Deus, já começaram a mudar todos esses medicamentos, já não tem mais remédio amargo, quase não tem remédio doloroso. Mas antigamente era uma tristeza. Tudo que você precisava que era bom, ou era amargo ou doía. Não tinha um remédio bom doce. Se você tomasse um remédio, esse remédio é bom, isso não funciona.
geram conceitos, pais mesmo já diziam, se você gostou do remédio, meu filho, gostei, troca o remédio. Não pode ser assim. Como é que um remédio é bom? O remédio tem que ser ruim. Então era meio complicado. Hoje no magnetismo a gente morre de medo quando um caso começa a se agravar. É muito comum alguns pacientes com quem eu trabalho, eu aviso, dependendo do nível de aproximação que eu tenho com a pessoa, eu aviso, olha, essa semana vai ser cruel. A pessoa, Jacó, quando você diz, eu digo, não, então tá bom, já não digo mais. Aí eu anoto na ficha, porque se eu disser todas, as pessoas podem realmente ser induzidas. Para que não sejam induzidas, eu até tenho uma estatística, para muitos eu não digo o que vai acontecer, mas chega na próxima semana eu apuro. E aí estava lá na ficha anotado. Eu estou com um caso agora bem recente, que eu estou numa briga danada, briga eu comigo mesmo, por conta de uma paciente que está com um problema cardíaco. E quando eu fui aplicar o primeiro passe nela, estava lá uma válvula em pandarecos. E ela não me tinha me dito nada, simplesmente deitou. Quando terminou, eu disse, você está sentindo uma pressão no peito? Ela disse, muito forte. Eu digo, deve estar doendo muito, né? Ela disse, está. Era uma dor de angina. Eu digo, eu aconselharia você ir procurar um médico de preferência hoje ainda. Dei uma examinada, mas não falei nada da válvula. E anotei a válvula na ficha. E ela foi, e a médica já pediu para ela urgentemente fazer os exames, já da clínica ela já saiu, foi fazer uns exames, e a médica recebeu no dia seguinte os exames e já ligou para ela passando o medicamento, ela estava realmente com uma dor de angina e que estava com alguma complicação no coração. E foi encaminhada para cateterismo, e fez o cateterismo. Entre uma e outra sessão, teve uma outra atendimento de magnetismo. Eu disse, olha, o problema realmente está aí, é até bom que você vai fazer um cateterismo, mas, ela disse, mas o quê? E eu ia falar da válvula. Eu digo, não vou falar nada disso não. Eu digo, mas é bom você fazer. Não, mas você ia dizer alguma coisa? Não faça, não deixe de fazer, faça o quanto antes. E aí eu anotei na ficha, não há obstrução, o problema está na válvula. E aí na outra semana ela fez o cateterismo. Ela só tem uma leve obstrução de 30%, que não, em princípio, não precisa fazer nada. Mas a médica, conversando com quem fez o exame, ele disse que acha que quando tem aquela obstrução há uma inflamação, por isso que está causando tudo isso. E eu pedi para ela perguntar, você pergunte se tem alguma coisa na válvula. E ela perguntou, a médica disse, não tem nada na válvula. E aí eu entro na briga. Porque eu não tenho o exame na minha mão, eu não sou médico, eu não sou da área, mas aquele problema nela é na válvula. No quarto passe continua lá o mesmo problema do mesmo jeito. E não é onde está a obstrução. Ela está entrando agora num remédio próprio para combater o que os dois médicos disseram. E eu estou torcendo para eu estar errado, porque se eu estiver errado, com o remédio que ela está tomando vai resolver o problema. Só que se for na válvula, não vai resolver o problema. Eu não posso ter medo de trabalhar uma situação dessa. Se eu tiver medo, é melhor deixar de lado. Mas também eu não posso ir lá para o médico e brigar onde é que está o problema. Eu perguntei para uma outra pessoa, aí sim agora um cardiologista. Eu disse, é possível uma válvula ela ter soluções de intermitência? Então ela tem um problema que quando você pode fazer um exame não dá nada e na realidade ela está adulterada. Ele disse, pode, é uma coisa comum. Eu digo, pois é aí onde está o engasgo. Ele disse, por quê? Eu disse, não, porque eu tenho uma pessoa que eu disse que acho que o problema dela é de válvula e ela disse que, o médico disse que não tem, que fez um cateterismo e tudo. Ele disse assim, meu Deus, meu colega está perdido, porque o que eu já fiz de problemas cardiológicos com o cateterismo sem dar nada é o falso negativo. Eu digo, bom, eu não posso discutir. Se eu fosse médico, eu iria discutir. Eu sou magnetizador. Como magnetizador, o que eu estou fazendo? Eu estou trabalhando a válvula. E sei que não vai ser um trabalho muito simples, vai ser complicado. E vou fazer. Pode ser que daqui a, sei lá, 4 mais 8, quantas sessões sejam, a válvula esteja regenerada. Coincidentemente, vai ser quando o remédio vai fazer efeito, e aí vai ficar aquela história. Para o médico era a inflamação, para mim é a válvula.
Eu, com o conhecimento que eu tenho no magnetismo, eu optaria pela válvula. Porque já em muitos casos eu tive que me decidir perante isso. Eu contei num seminário que eu fiz aqui, o caso de uma criança, que o médico, quando eu cheguei para visitar, a criança estava na UTI neonatal, e quando eu chego lá, a criança, a mãe e a avó da criança estavam chorando. Eu disse, parece que a criança morreu, que desespero é esse? Não é porque o médico disse que ela vai ter que fazer uma cirurgia no cérebro. A criança já nasceu com todo tipo de deficiência, e agora tem que fazer uma cirurgia no cérebro? Quando ela me disse isso, eu disse, não, tem alguma coisa errada. Mas Jacó, ela teve uma crise de ontem para hoje, e o médico disse que o problema é no cérebro, e vai ter que fazer. Os aparelhos todos acusaram. Eu disse, olha, eu acho estranho, porque como eu estava fazendo passes diários na criança, eu não tinha detectado nada no cérebro da criança. E aí, de repente, eu chego e recebo uma notícia dessa, é no cérebro, eu digo, tá bom, eu vou fazer mais um passe, e quando eu sair, aí a gente conversa. E eu fui fazer o passe, fui logo para a cabeça. Não tinha nada no cérebro da menina errado. Digo, bom, se não é aí, já que eles se apavoraram, tem alguma coisa. Quando eu chego nas alças intestinais, aqui na parte inferior, estava lá um bolo, que na minha visão parecia ser um bolo fecal e que depois era, que estava causando uma superinflamação, uma irritação, que qualquer coisinha que batesse nessa região, a criança sentia dor violenta e disparava os aparelhos todos. Como eles fizeram todos os tipos de exame e todos os exames deram certo, então o problema só poderia ser no cérebro. Iriam abrir o cérebro da criança de graça e sem saber onde. Porque era no cérebro. Quando eu saí de lá, eu falei para eles, olha, eu só posso dizer uma coisa, se essa criança fosse minha filha, nenhum médico ia abrir a cabeça dela não, porque o problema dela não é na cabeça. Eu pediria a alguém para fazer uma lavagem. Ela está com problema de fezes retidas nas alças. Provoque. Por acaso, trocou o médico de plantão, e aí a avó foi falar com o médico e pediu para ele tocar. Na hora que ele tocou aqui na criança, os aparelhos dispararam todos. Providenciou uma lavagem, a criança ficou boa. O magnetismo, ele tem que chegar a um ponto na gente em que a gente tenha esse tipo de segurança, não para afrontar, mas para pelo menos ter certeza de que o caminho que você está indo é um caminho bom. Não tem nenhum desdouro para mim ou para quem quer que seja você achar que é uma coisa e no final ser outra. Ninguém é infalível. Afinal de contas, a medicina às vezes tem todo tipo de exame de uma pessoa e o laudo final é errado. E nem por isso ele é um mau médico. Nós, como magnetizadores, também podemos cometer erros e os cometeremos. Nos enganaremos muitas vezes. Mas se a gente nunca tentar, a gente nunca sai do lugar. Eu quero ser um bom magnetizador. Tenho que estudar, mas tenho que ir para campo. Eu tenho que colocar minha mão nas pessoas. E eu vou escolher, aí sim, as pessoas com menor risco e as pessoas com mais gravidade. Por exemplo, uma pessoa com um câncer de mama, que descobriu agora há pouco que está com câncer de mama, ainda não estava nem conseguindo apalpar, mas notou que tinha alguma coisinha e foi ao médico, e o médico já, olha, vamos tirar logo isso, está ótimo, maravilhoso. Então manda já para o médico, já deixa arrancar logo mama e tudo. Não seria melhor. Vamos fazer aqui, quanto tempo você tem que está marcada a cirurgia? Está marcada daqui para 2 semanas. Você quer fazer uma experiência? Então faça um passe por dia. Aí o que é que diz a teoria? Tumores, inflamações, infecções se trata por concentrados magnéticos ativantes. Essa é uma regra geral. Existem as exceções, então esteja atento que pode haver exceção. Então faça concentrados, sempre intercalando com dispersível. Essa é a base da qual não vale a pena fugir. Fez concentrados, quer ter mais eficiência, faça intercalando com dispersivos na mesma distância, no mesmo ponto. Mas se eu nunca experimentar, pois é, se você nunca experimentar, não, mas é que a pessoa está com câncer na mama esquerda, se eu começar a mexer muito, pode ser que eu mexa no coração. Tá bom, então para você iniciar,
No dia que chegar na tua casa alguém com um caroço na mama direita, então tenta, já que você quer evitar o cardíaco. Eu não vejo por que evitar o cardíaco. Só que você tem que ter cuidado. Você não pode chegar e ficar aqui jogando fluido a esmo. É onde entra a necessidade nossa de foco, de concentração. Eu estou aqui aplicando aqui um passe. Jesus, olha, se não for, né? Bom, mas se não for nesse final de semana, inclusive vou à praia. Não, mas eu não posso pensar na praia não, porque eu estou aplicando um passe. Aí tome cuidado. Você está aplicando um passe, você está aplicando um passe. Você está fazendo uma sessão de terapia, você não pode estar pensando em outra coisa. Você não pode estar derivando. Porque na hora que você está com a mão aqui sobre uma mama e você está concentrando e está tentando visualizar o que você está fazendo. Mas eu não tenho mediunidade, não tenho vidência, não tenho tremor, não tenho nada. Sim, melhor ainda. Agora que você tem que se concentrar mesmo. Porque quem tem já tem um ponto a favor. Se você não tem nenhum, o seu poder de dedicação tem que ser muito maior. Ou você concentra, ou você se perde. Então quer dizer que uma pessoa tendo uma suspeita de um câncer de mama, a gente pode começar a desenvolver o magnetismo aí? Pode. Mas engraçado, eu tentei fazer isso numa pessoa, não adiantou de nada. Das duas, uma. Ou você não focou bem, ou o seu magnetismo não é tão ideal como deveria ser para esse tipo de caso. É lógico que isso não é novidade, eu acredito que para ninguém. Existem magnetismos específicos. Tem pessoas que são ótimas para lidar com tumores. Tem pessoas que não são. Se você está numa fase inicial, você vai ter que fazer vários tipos de coisas até descobrir aonde você se encaixa melhor. Porque não é uma questão de opção, pelo menos por enquanto ainda não. Você não tem a opção, eu vou tratar só de câncer. Tem muita gente que tem um magnetismo para câncer, por exemplo, que detesta ter que trabalhar isso. Mas a sua potência energética é boa exatamente para eliminar esse tipo de campo. Para fazer os chamados encapsulamentos. Vamos ver isso aqui. Como é que eu encapsulo? Então alguém tem um câncer pontual. Um câncer na próstata. Normalmente, se ele está ali na sua fase inicial, ele está ali mais ou menos restrito. Então, como é que você tem que fazer? Você tem que tentar imaginar o câncer. Mas eu não gosto nem de pensar, já começou no prejuízo. Você tem que tentar imaginá-lo, porque você não vai, entre aspas, vê-lo e pegá-lo. Mas você tem que se dirigir como se. Então, imagina, aqui está um câncer. Cerca, envolve-o, concentra fluidos nele de forma ainda aleatória, ou seja, em toda uma região. Concentra esse fluido, dispersa, concentra, dispersa, concentra, dispersa. Aí depois examina, deixa eu ver para onde é que está o concentrado que eu estou fazendo. Vamos ver a necessidade da teoria. A teoria diz, quando você dispersa um ponto que foi energizado, o ponto vai reter a matéria que lhe é própria. E a outra, ela entra no estado circulante. Como assim? Eu tenho aqui um câncer neste ponto. Eu estou fazendo grandes concentrados. Lógico que vai ter concentrados no derredor. Quando eu disperso, toda a energética que está em sobra, ela reflui para quem doou. Princípio também já colocado pelo próprio Allan Kardec. O que vai sobrar no final? Vai sobrar o envolvimento ao foco. Então, não é uma mágica, nem é uma coisa louca que veio do espaço. Está tudo colocado dentro do campo da teoria. E de uma teoria de quem tinha vivenciado a prática. Então, coloquei aqui o fluido, mas como eu concentrava aqui, então essa extensão era maior. Quando eu dispersava, muito disso que estava no derredor refluía e o ponto foi ficando envolvido. Até que eu percebo que o ponto agora está bem nítido. Nesse momento, com o meu foco, com a minha atenção, eu já começo a fazer concentrados de forma convergente. Cada uma pessoa vai descobrir um mecanismo. Muitos usam os digitais,
Muitos, mesmo palmares, é como se estivesse induzindo a uma convergência, e depois que esse ponto está ali mais ou menos envolvido e não muito mais no derredor, é quase que um exercício, desculpa colocar assim, mas é só para que a gente materialize uma coisa que é difícil de ser explicada. É como se a gente tivesse um bolo daquela massa que as crianças têm de brincar, massa de moldar. Você faz aquela massa no ponto do câncer e aí agora você molda. Primeiro momento. Segundo momento. Primeiro, concentrou, dispersou, deixou no ponto. Segundo, começa a moldar em cima dele. Terceiro momento, que nem sempre é numa única sessão. Muitas vezes são 3, 4, 5 sessões para você chegar nesse terceiro ponto. Nessa sua moldagem, você agora congela a parte externa. Congela no sentido de dar uma outra robustez. É como se você fizesse um ovo, depois colocasse o material do ovo, depois dá a conformidade do ovo, mas você tem que proteger o ovo para que ele não se espraie. Você faz a casca do ovo. Esse momento você tem ali um princípio de encapsulamento. Como é que eu vou saber se eu encapsulei? Muitos desses casos não vão ser necessários. Porque à medida que você encapsula, o câncer regride. Porque enquanto você molda a energética em torno dele, ele perde a condição de alimentação externa. Então ele começa a mirrar dentro de si próprio. Mas muitas vezes ele fica. Outras vezes ele mirra tanto que ele desaparece. Mas quando ele fica, é preciso fazer a cirurgia. Aí você vai com o paciente para uma mesa cirúrgica. O médico vai lá e aí ele tem uma surpresa. Na maioria das vezes os médicos dizem assim, era como se fosse um bicho de pé. Por que um bicho de pé? Um câncer não tem formato de bicho de pé, pelo contrário. Por isso é que o emblema do câncer é um caranguejo. Ele se espalha e se ramifica para todos os lados. De repente você vai lá agora tirar um câncer que deveria estar se espalhando e de repente ele está contido no saquinho. E aí você vai, abre aqui direitinho e sai lá aquele câncer. Vários casos de cânceres encapsulados, os médicos dizem, vamos ficar sem fazer químio nem rádio, para ver o que acontece. Porque eles tomam um choque. Porque não existe câncer desse jeito. A primeira briga é, peraí, então os exames estão errados. Porque no exame não mostrava isso. Se fosse isso, não seria um câncer. Mas aí, para não deixar dúvidas, quando vai depois para a análise patológica, era câncer. Mas que câncer curioso, ele conseguiu ficar enrustido. Quem enrustiu? O magnetismo. Ótimo, mas que teoria maluca é essa, né, Jacó? Pois é, experimente. Você quer desenvolver magnetismo? Experimente. Não precisa acreditar em nada. Veja onde é que estão todos os arcabouços teóricos para mostrar onde está a lógica. Porque se fossem lógica, daqui a pouco a gente não sabe nem... E quem foi que inventou o encapsulamento? Já me perguntaram isso. Uma pessoa me escreveu. E onde é, qual é o livro que tem isso? Eu digo, nenhum livro. Não existe um livro. Ah, mas então como é que eu vou ter certeza de se é? Não tenha, você não quer, não tenha, não faça. Agora você vai ver que alguém vai fazer e vai dar certo. Mas e quando o câncer é metástico? Que ele já se espalhou para tudo quanto é canto? É muito mais difícil. É muitas vezes mais difícil. Mas é possível, só que o trabalho vai ser muito maior. Ah, quer dizer que então trabalhar um câncer de mama ou um câncer de próstata pequena é diferente de trabalhar um que já pegou o sistema ósseo? Ah, é totalmente diferente. Mas o princípio é o mesmo. Nós, quando estudamos ou quando lemos artigos de medicina sobre qualquer coisa desse tipo de câncer, por exemplo, a primeira coisa que eles dizem, precisamos parar de alimentar o câncer. Só que parar de alimentar o câncer, de uma certa forma, vai mexer na sua dieta. Ah, mas pode me tirar tudo, menos meu chocolate. Pois é, seu chocolate vai alimentar seu câncer melhor do que a você mesmo.
Não, mas lógico que a energia do açúcar, a energia do cacau vai dar uma potência para o câncer que vai ser um negócio maravilhoso. Não precisa dizer que é porque é proibido ou porque... Não é uma questão de alimentação. Como é que a gente bebe? O que você bebe estando com câncer? Ah, não, eu não largo a minha Coca-Cola. Porra, o seu câncer lhe agradece. Ele vai se sentir cada dia melhor. Quanto mais Coca-Cola se jogar para dentro, mais ele vai ficar feliz. Ele vai lhe agradecer porque você está alimentando ele. Não, refrigerante. Pois é, quando eu falei Coca-Cola, mas refrigerantes de uma forma geral. Água. Até a água hoje em dia ela é questionada. Qual é o índice que você tem na água de alcalinidade, de acidez? Então a gente percebe que existem situações. Você quer tratar um câncer gravíssimo, você tem que pedir para alguém tratar também do processo nutritivo, nutricional. Senão você vai lutar com mais de uma barreira. A barreira do próprio câncer já é algo que pede energias da gente demais. E aí o paciente não se ajuda. Jesus, deixai os cegos conduzirem os cegos. Deixai aos mortos enterrar os seus mortos. Olha como é que Jesus tratava a coisa. E a gente fica se martirizando porque o paciente não quer ser ajudado. Ou seja, ele quer, mas você faz tudo e eu não faço nada. Não é assim a regra. A regra é diferente. Mas como é que a gente vai ter autoridade para falar com um paciente se a gente não consegue quase nada por falta da nossa competência? Então voltamos lá para a origem. Como é que eu vou desenvolver o meu potencial magnético sem entender uma teoria? Sem perceber essas conexões. Sem essas conexões fica muito difícil, fica tudo na base da adivinhação. Ah, mas é muito legal aqui, porque aqui vocês fazem assim. Sim, mas como é que vocês chegaram a esse ponto? Eu vou ter que ir por este caminho? Vai. Se você quer chegar nesse ponto, você tem que ir. Ou então vai ter que descobrir um outro, mas esse outro também vai te pedir esforço. Leitura, dedicação, tato, é sobretudo observação. Como é que eu vou ter tato magnético sem ter olhos de ver e ouvidos de ouvir? Quantas coisas a gente descobre na hora do magnetismo. Eu já contei também, mas a minha mãe foi a minha maior mestra, principalmente nos últimos dias de vida dela. Ela até hoje, mas é por isso que eu digo, os espíritos eles não gostam de mandar recados para mim. Ela não me mandou aí nunca um recado pessoal nesse sentido. Mas eu já peguei a informação de uma outra forma mais subjetiva, mas foi o jeito. Porque eu fiquei bem inconformado quando ela desencarnou. Porque a gente tinha conseguido duas coisas que eu jamais imaginei que conseguiria. Primeiramente, controlar uma leucemia aguda. Eu nunca tinha trabalhado com leucemia, eu não tinha noção de como lidar com aquilo. E de repente ela está numa leucemia aguda em que os leucócitos estavam se multiplicando de uma forma geométrica, e não era mais nem aritmética. E o médico me colocou na seguinte sinuca: se a gente der a dose mínima, ela vai suportar, mas a leucemia não vai regredir. Se a gente der a dose maior que aquela precisa, o organismo dela não aguenta. Que aí vai parar, começar pelos rins e vai parar tudo. O que você acha? Para a gente parar a leucemia tem que arriscar com a dose grande. E para a gente dar a dose pequena, ela resiste, mas a leucemia não tem controle. Eu disse, dê a dose menor e o resto a gente faz. E lógico que ele olhou para mim sem entender o que eu estava dizendo. E ali eu tive que aprender como trabalhar uma leucemia na pessoa que eu tinha o maior bem da minha vida e que estava dependendo das minhas mãos. E que se desse errado, eu estava simplesmente, entre aspas, matando a minha mãe. Possibilidades ruins. Não tinha ninguém que soubesse trabalhar aquilo magneticamente. Eu nunca tinha trabalhado e ainda por cima com alto envolvimento emocional. Por outro lado, esse alto envolvimento emocional me estimulava a ter que descobrir e acertar. E para não ficar uma dúvida em mim, na primeira sessão que eu faço nela, minhas mãos se dirigem para o externo e ela reage.
mesmo ela em coma induzido, ela reagiu. Eu tirava a mão do externo, ela parava. Eu colocava a mão no externo, ela reagia. E reagia como quem estava sentindo dor. E aí foi quando eu desci as mãos e fui para a bacia. E lá na bacia eu senti que havia ali uma boa relação magnética. E voltava para o externo e ela reagia. Até que depois de 2 sessões, ela já não reagia mais quando eu mexia no externo. Só que no primeiro dia que isso aconteceu, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar a relação que havia entre o externo e a leucemia. Mais uma vez, eu não sou da área médica, então para mim tudo é novidade. E de repente está lá. É exatamente na bacia, na medula da bacia e na medula do externo que há a produção dos bastonetes e dos monócitos, dos glóbulos vermelhos, para poder combater os leucócitos. Eu digo, rapaz, se eu tivesse feito medicina, teria sido muito mais fácil, que eu já teria com segurança. Mas eu sabia que estava dando certo. E aí o que acontece? Dona Dagmar começa a ter reações positivas. E o médico disse para mim, disse, olha, que coisa surpreendente. Essa dose não consegue fazer isso, ainda mais numa pessoa como a sua mãe na idade que tem. Minha mãe ia fazer 90 anos. Surpreendente o organismo dela. Foi surpreendente. Magnetismo 2 vezes por dia. Só que quando ela já estava com os índices de leucócitos aqui bem estabilizados, aí eu chego lá no final da tarde para aplicar o passe, o segundo passe do dia, e o médico diz, olha, veja aí porque tem alguma coisa estranha. Eu disse, mas o que? Ele disse, não, tem alguma coisa estranha. Ah, mas eu estava preocupado com a leucemia, que podia ter qualquer coisa estranha, só que a leucemia matava, então eu tinha que cuidar da leucemia. E no outro dia, quando eu cheguei, o médico disse, deixa eu lhe mostrar aqui uma coisa. O médico do plantão, só, ela fez dupla pneumonia. Olha como é que estão os pulmões da sua mãe. Eu digo, rapaz, deixa de brincadeira. Já não acha pouco a leucemia, agora meter numa dupla pneumonia. Ele disse, o pior já colhe como está. A gente deu todo tipo de antitérmico, não baixou a febre. Está complicado, está muito complicado. Mais um caso que eu tinha experiência zero. A única coisa que eu tinha era teoria. Eu digo, eu tenho que agora usar a teoria, que não dá para pegar um telefone, alguém tem alguma experiência, alguém poderia me dizer, não, ou você faz ou o caso vai escapar da tua mão. E aí eu comecei, onde é que está a pneumonia? Nos pulmões. Eu vou trabalhar onde? Nos pulmões. Essa é a teoria médica, clínica. E comecei a trabalhar os pulmões e os pulmões não reagiam. Era como se eu não estivesse fazendo nada. Eu digo que tem alguma coisa errada. Eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. E aí eu digo, peraí, pulmão. O pulmão é o ar vai para o pulmão. Então, de fora para dentro não está resolvendo, vai agora de dentro para fora. Aí eu peguei a máquina de ventilação e o oxigênio, onde ela estava ligada, e magnetizei a saída dos dois. Eu digo, quem vai entrar magnetizado agora é o próprio ar, e não mais os pulmões. E aí, para minha bela surpresa, 24 horas depois, os pulmões estavam limpos. Eu jamais imaginei um negócio desse. Você conseguir debelar uma pneumonia em 2 sessões em 24 horas. Só que eu tive que ir para os aparelhos. Não estava repercutindo fazer direto no pulmão. Como é que você aprendeu isso? Na marra. Mas eu usei por conta da teoria. Porque senão eu não tinha opção, não, mas era só no pulmão, como não deu certo. Infelizmente ela foi. Por isso que eu digo, ela foi uma grande orientadora minha. E aí eu volto já na outra sessão para lidar de novo com a leucemia. E aí ela vai progride, ou no caso regride. Quando chega na quinta-feira à noite, o médico diz, olha, desse jeito aqui no sábado, até o sábado a gente faz o desmame, no domingo ela já está no apartamento. E na próxima semana ela vai para casa. E era uma surpresa dentro do hospital. Mas aí depois que ele disse isso, ela parece que ouviu. Ela deve ter dito, bom, agora você já aprendeu, já sabe? Muito bem. Então agora chegou a hora de eu ir embora.
E aí os leucócitos que estavam em 6.000 subiram para 10, para 20, para 40, e aí foi rapidinho. Quando foi na madrugada, os leucócitos já tinham tomado conta de tudo. E aí na madrugada da sexta-feira ela desencarnou. Mas só foi depois que deixou eu aprender como era que se controlava. E aí eu disse para ela, mas por que a senhora não me avisou que ia? Foi essa minha indignação durante muito tempo, porque eu disse que ela me enganou. Ela me enganou porque ela me deixou na convicção de que ia tudo voltar, né? E ela iria voltar. Teoricamente, ela estava pronta para voltar. E aí foi exatamente nesse momento que ela resolveu ir embora. Ou seja, estava de alguma forma programado para ela ir. Mas ficam as lições. Depois que a minha mãe morreu, o meu magnetismo aumentou muito. Só que é um preço muito caro. Foi o preço mais caro que eu já paguei por 2 lições. Eu nunca paguei nenhuma lição tão cara quanto essa. Mas ela poderia ter ido e eu não ter aprendido nada. Não podemos ter medo. Com medo nós não seremos competentes. Não podemos nos acomodar a acreditar que já conhecemos toda a teoria. Não conhecemos. Vejam os livros que hoje nós temos aí, o livro de Pussegui, que pouca gente tem lido, porque ele fala de sonambulismo e a gente acha que o sonambulismo, pois é, foi a grande escola dos grandes magnetizadores, foi o sonambulismo. Ninguém sabia de nada, ninguém fazia nada, o que se faria? Induz ao sonambulismo e pergunta a ele o que ele acha que deve ser feito. Porque eu posso não saber o que você tem, mas você você sabe. E aí quando entrava assim em sonambulismo, você dizia, olha, ele quem? O corpo. Porque ele era o dono do corpo, estava dizendo. Ele está com essa afecção, está com essa inflamação, está com isso. E olha que naquela época era toda uma metodologia de medicamentos da época. Que eram os sanguessugas, que eram os vomitórios, que era tudo de descompensador. Mesmo assim eles acrescentavam, mas façam tantos passes longos. Faça isso e faça aquilo. E foi começando a aparecer a teoria do magnetismo. Através de sonambulismo. Através de sonambulismo, Freud descobre a psicanálise. E o sonambulismo tem tanta coisa a nos oferecer, mas nós ficamos de fora. Nós queremos ser bons magnetizadores. Que tal seguir o conselho de Allan Kardec de estudar também o sonambulismo? Mas a gente vai nisso, a gente não tem ido, a gente tem ido muito devagar. Não temos tempo, a nossa alegação principal é essa. Mas o tempo faz quem quer. Se eu quiser, eu tenho tempo. Se eu não quiser, eu não tenho tempo. Tem uma anedota no Nordeste que assim, um padre pedia muito para o outro as coisas emprestadas e nunca devolvia. E o outro compadre ficou aborrecido e disse que eu não vou emprestar mais. E aí ele acabou de dizer isso, o outro no muro chegou e disse, compadre, diga, compadre, dá para você me emprestar aí uma xícara de arroz? Ele disse, dá não, porque o arroz está todo no varal. Se arroz no varal, ele disse, quando a gente não quer emprestar, qualquer desculpa serve. Então, a gente tem arrumado todo tipo de desculpa para não ter tempo, para não ler, para não estudar, para não pesquisar. E aí a gente de repente quer ser grande magnetizador. Você quer ser grande magnetizador? Vá para campo. Não, mas no nosso centro só tem reunião uma vez por semana. Tá bom, então, mas pelo menos uma vez por semana não falte. Não, mas a gente precisa se sentir motivado. Você quer maior motivação do que você saber o que você está fazendo? É preciso que alguém fique lhe chamando para você ter motivação? Então você não está motivado. Só a alegria de você ir, de fazer, de estar junto do paciente, isso é uma motivação natural imensa. Se isso não lhe motiva, tem alguma coisa errada no seu magnetismo ou na sua prática. Porque para ganhar salário, qualquer um vai para qualquer coisa. Quanta gente trabalha insatisfeito, mas tem que ter o salário. Ser voluntário do magnetismo é você ir para sentir o prazer. O teu salário é o prazer de saber que as pessoas ficaram boas. Talvez essa frasezinha tenha atrapalhado também a gente. Porque a gente não recebe nada, não ganha nada de dinheiro, só ficam as emoções.
Aí você vai, ajuda uma pessoa, a pessoa fica boa e diz, olha, muito obrigado. A gente faz, não, mas não fui eu não fiz nada. Aí você mesmo diz, peraí, eu dei meu dia todinho, eu trabalhei, eu não fiz nada. Esse negócio é desmotivante demais, é muito desmotivante. Com todo respeito a essa chamada humildade de aparência, mas é desmotivador demais. Olha, meu irmão, gostei da sua palestra. Não fui eu. E quem foi? Eu pensei que tinha sido você. Não, foram os espíritos. Então você é médium? Não, eu não tenho mediunidade. Sim, então não estou entendendo mais nada. Não foi você, não foram os espíritos. Eu vi que era você. Então, não, meu irmão, são as bênçãos divinas. É a mesma coisa, a pessoa diz, nossa, você está tão bonito hoje, são seus olhos. Que história de seus olhos? O meu sou bonito mesmo, não tenha dúvida. A gente vive fugindo da realidade. Não são seus olhos. Que olhos? Aí a pessoa diz, mas eu sou cego. Pronto, aí diz... Nós precisamos estar motivados. E para nós estarmos motivados, essa motivação tem que ser interior. Não adianta a gente ficar pensando na motivação, porque na próxima vida, quando um dia eu precisar, a gente fala assim toda vez, eu vou ter que ajudar, porque no dia que eu precisar, quer dizer que é só por isso, quer dizer, enquanto você não precisa, como fica? Porque tem pessoas que começam em grupos e se afastam porque que cansa. Claro que cansa, mas o prazer tem que ser melhor do que o cansaço. O prazer tem que ser maior. Imagina você se encontrar uma pessoa e a pessoa dizer, olha, graças a você eu fiquei bom. Que ótimo, que legal. E eu tenho que ficar feliz com isso. Tem uma palestra de uma pessoa que eu assisti, que eu não me lembro quem, que ele fez a palestra toda sobre a nossa dificuldade em relação aos elogios. Nós nem sabemos elogiar, nem sabemos receber elogios. É impressionante isso. Se alguém chega a dizer, olha, sua roupa está bonita, diz, foi minha mãe que me deu, ou seja, o mérito já não é seu. E se você disser, é mesmo, fui eu que escolhi, o outro disse, não, mas também não é tão bonito assim, porque você também não quer que o outro aprove o seu elogio. A gente não sabe lidar com elogios. E aí quando a gente chega na hora de fazer o bem, a gente também não sabe. Porque a gente entende tudo errado. Quando Jesus diz assim, não fazeis como os hipócritas que nas sinagogas gritam a altos cantos para mostrar que estão rezando. Recolha-se. Mas recolha-se no sentido, dentro de você. Mas faça. O problema é que a gente só escuta recolha-se. Aí a gente se recolhe e não faz. Se for assim, Jesus errou na mensagem dele. Mas eu tenho que fazer, mas ninguém vai. Eu tenho um amigo lá, que muita gente aqui conhece, João. João é um indivíduo extremamente competente e ao mesmo tempo engraçado. De vez em quando o João chega lá em casa, eu queria conversar com você. Diga, João, o que é? Ele disse, não, rapaz, peraí, vamos descansar aqui um pouquinho, eu estou muito cansado. Você veio a pé? Disse, não, eu vim de carro. Você caminhou hoje, fez exercício? Não, hoje inclusive não deu. Mas por que você está tão cansado? Aí ele fica todo embaraçado. Aí depois ele disse, não, é porque antes de eu vir para cá, eu passei ali no hospital. Aquela pessoa, sabe? Eu disse, sim, o que é que tem? Não, porque aí eu fui lá e aí quando eu ia saindo tinha uma outra pessoa lá que me viu. João, você poderia aproveitar, já que você está aqui, e fazer mais um. Aí eu vou e faço. Aí quando eu venho no caminho, me telefonaram para eu ir no outro canto. Ou seja, você, antes de você sair de sua casa para vir aqui, aplicou 3 passos, foi isso? Não, mas foi... ótimo. Aí quando for na próxima semana, você vai estar sem fluido nenhum, sem energia nenhuma. Disse, não, mas Deus vai dar um jeito. Ele disse, vai não, João. Não vai. Quem tem que dar o jeito é você, rapaz. Não ponha a culpa nas costas de Deus. Deus não tem nada a ver. Você quer fazer o bem, faça. Mas saiba que tem um preço. Porque se você amanhã não fosse aplicar passes, você hoje poderia ter feito o que você fez, mas você vai aplicar uma penca de passes amanhã. E como é que você vai chegar lá amanhã? Eu não pensei nisso. Pois é, mas você devia ter pensado, porque toda quarta-feira você tem isso, toda. Você não pode na terça se esquecer o que você tem na quarta.
Porque não é a cada quarta, é uma coisa diferente. E todas as quartas você tem um compromisso. Nossa, é bom falar com você, mas você é duro, né? Jacó disse, não é ser duro, cara. Daqui a pouco você não vai ter mais satisfação de fazer, porque você vai chegar lá tão cansado, tão sem energia. As pessoas não vão ficar tão bem como deveriam, e você vai ficar se condenando. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que que meu passe não está ficando bom? Não está ficando bom porque você não está dando espaço para isso. Jacó, mas é muito difícil ir no hospital e outra pessoa diga, eu sei, João. Quantas vezes eu já fui em hospital para atender uma pessoa e tive que atender mais duas? Eu sei. Mas se eu tenho um compromisso como você tem amanhã, se você fizer isso hoje, você está complicando o seu compromisso de amanhã. Não, mas Jesus disse, faça o bem e não olhe a quem. Ele disse, faça o bem e não olhe a quem, nem a você mesmo, não foi? Só que ele disse, ama ao próximo como você ama a si próprio. Você não está se amando, como é que fica? Eu vou ter que pensar isso de novo. Por que isso? Porque ele tinha acabado de sair de uma crise, as pessoas mais próximas sabem, que ele teve que passar 3 meses sem ajudar ninguém. Porque entrou numa fadiga fluídica gravíssima, com riscos, inclusive, de ter desencarnado. Porque complicou de vez o sistema esplênico dele, principalmente o fígado. O negócio se tornou biológico, não ficou só no campo energético. Quando ele fez os exames, estava lá, desgraceira lá, estava ele numa eminência de morte. E isso também faz parte da competência. Você não é competente quando faz só para o outro. Você tem que fazer para o outro, mas você tem que estar harmonizado. O bom magnetizador ele tem que estar harmonizado. Faz parte do conceito, faz parte do contexto, faz parte da regra que o Deleuze tanto insiste. Como é que eu vou desenvolver meu magnetismo? Estudando, sim, e praticando. Dependendo do grupo em que você esteja, junte-se ao grupo, peça. Não tenha medo, não. Vão xingar você? Vão dizer que você é obsidiado? Vão. Tudo com muito carinho. Nossa, você é um obsessor. Sou, mas me ensine. Porque se eu aprender, eu deixo de ser seu obsessor. É o preço. Só que vamos enfrentar batalhas. Tem muita gente que se desestimula porque acha que a batalha é melhor do que o lucro. Se você salvar uma só pessoa, só uma, você já vai ver que valeu a pena todas as lutas que teve. E quando eu digo salvar, não é salvar somente da morte, não. É salvar, mudar a vida, mudar a relação da pessoa com a vida. E o magnetismo é pródigo nisso. Ah, mas você fala só de magnetismo, você não quer dizer também que o sentido psicológico, a fala, o envolvimento, tudo isto faz parte. Quanto de magnetismo? Diga. Você disse que era até 10h30. Eu estou aqui porque ele disse para mim que era até 10h30. Eu estou mal orientado, mas deixa para lá. Muito bem, obrigado, meu amigo. O intervalo vai ser agora, daqui a mais 32 minutos. Né? Agora até me perdi. Pois é, agora o perigo foi tudo. Bom, para nós sermos grandes magnetizadores, nós temos que ter grandes atitudes. Você tem que ter atitude. O centro não quer que você trabalhe. E você acha que tem que parar tudo, você está errado. Não estou dizendo que você vai brigar com a direção da casa, vai fazer sem a casa não querer. Não, você tem é que fazer. Se a casa não te aceita, tem muita gente precisando de você, muita. Estabeleça seu método, estabeleça sua regra. Jesus deu uma regra de previdência. Ide 2 em 2. Se você não tem experiência e quer começar, chame um outro e vá junto. As casas espíritas, elas costumam não gostar dessa orientação, porque na realidade elas querem que todo mundo fique dentro do ninho. Mas a ave, para ser boa, uma hora ela tem que sair do ninho e tem que voar. Não é sair para voar, para se trabalhar numa primeira rocha que encontrar pelo caminho. Você tem a hora de sair. Sair que eu estou falando no sentido de produzir, de fazer disso, de se desenvolver. Nós podemos, nós devemos, cruzar os braços não nos é
possível. A gente cruza porque nós somos cabeças duras, porque não temos competência. Porque quem tem competência continua. Se você não me quer aqui, eu vou para outro lugar. Eu vou ser o magnetizador. Isso que eu disse se aplica a qualquer outra coisa que você queira fazer na sua vida. Se você quiser ser varredor, quiser ser engenheiro, quiser ser advogado, quiser ser nefrologista, tem que ser assim. Dá tempo. Agora, você tem que se determinar, porque não vem de graça. E tudo pede um preço. Você vai aprender, isso tem um preço. Você vai sair de casa, você vai ter, às vezes, briga em casa. Porque os de casa você não cuida, mas quer cuidar os da rua. É porque, normalmente, em casa, o santo não faz milagre. Então, a gente tem que ir para fora. Eu, infelizmente, tive que sair das casas onde eu estive no começo. Porque nenhuma queria. Eu digo, muito bem, é um direito de vocês não querem, mas eu preciso, eu vou. E graças a Deus eu tomei essa decisão. Nunca parei, nem nunca briguei necessariamente. Agora, sempre fui muito veemente. Eu não preciso brigar com ninguém, porque quem está precisando da ajuda não depende da minha briga, depende da minha ação em seu favor. Se a gente coloca isso na cabeça, a gente vai até o fim. Mas se você está precisando da satisfação somente de um afago no ombro, de um sorriso, mas eu cheguei lá, o coordenador hoje estava de cara amarrada. O que problema é que ele tem? Depois da reunião eu converso com ele. Por enquanto eu vou atender o paciente. O paciente está impaciente. Sim, você já teve o problema que ele tem, para você saber se fica calmo. Então, na hora que a gente começa a crescer como magnetizador, a gente amplia muito essas percepções. E prática. Não fique só na teoria. Não fique só na prática. É um casamento indissolúvel. Teoria e prática. Quando se separam, é um Deus nos acuda. Faça a prática. Você está na dúvida, veio só intuição, você fez uma coisa hoje. O seu dever moral é depois daquilo pensar, mas espera aí, em que é que isso se encaixa? Onde tem essa explicação? Não pode ser casual, não pode ter vindo do nada e levar coisa nenhuma. Observe, preste atenção, vá buscar na teoria, tente entender, encaixe. Que a cada uma que você encaixa a teoria na prática, você se torna um melhor magnetizador. Desejo que este evento aqui seja maravilhoso, esplendoroso. E eu fico muito feliz em saber que aqui em Goiás vocês conseguiram já realizar o primeiro encontro estadual. Tem muitos grupos aí que já conseguiram também. E está crescendo. O interesse é tão grande, eu estava comentando com o Desir, que a gente tem um seminário uma vez por ano lá em Natal, 3 finais de semana, e para esse seminário de janeiro do ano que vem, já tem gente do Uruguai, já tem gente do Chile, e já tem gente dos Estados Unidos inscritos para virem fazer um curso aqui no Brasil. Vejam como o negócio está se ampliando. Quem não quiser, que fique de braços cruzados. Quem quiser, a gente pode ser vanguardeiro. Vamos na frente, com a bandeira do bem forte e não do bem tímido. Bom estudo para todo mundo e desculpa eu ter avançado no horário, eu realmente entendi mal. Obrigado.